Bom dia, minhas irmãs em Cristo. Bom dia, queridas amigas, irmãs. Mais uma manhã para estudarmos a palavra do nosso Deus. Queria mostrar para as irmãs a nossa revista, a revista Compromisso, que já está na secretaria da nossa igreja, para que a irmã pegue para estudar com a sua família as lições da nossa escola bíblica dominical. Nesse trimestre, a lição traz o estudo do livro de Apocalipse. O autor da lição é o meu irmão, pastor Oséias, que tanto nos tem feito companhia nesses tempos com estudos que estamos também acessando através do seu canal no YouTube. Se as irmãs quiserem fazer a assinatura do canal dele no YouTube, também estarão ajudando para que esse ministério em educação cristã cresça. Mas o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, que começa hoje, é um estudo muito especial. Muitas de nós temos assim um certo receio, uma certa resistência ao estudo do livro de Apocalipse, ou por ser um livro com uma linguagem difícil de entendimento, muito figurada, muito cheia de simbologia, ou até por temermos o tema central, que é a escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos tempos, do juízo final. Mas o mais importante é entendermos que, na verdade, o livro de Apocalipse, que é um livro profético, sim, mas é um livro que traz todo um conteúdo contextualizado com a história que acontecia no tempo em que o livro foi escrito, e ele foi escrito com o objetivo de alcançar a igreja do início da era cristã até aos nossos dias. É um livro de revelação para a igreja de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo se revelando à sua igreja, no momento em que ela mais precisava de apoio, de força, para que voltasse ao primeiro amor, para que se mantivesse firme em meio às perseguições. E através da revelação do livro de Apocalipse, o objetivo era fortalecer a fé e também preparar o povo de Deus para tudo que estaria por vir. O livro de Apocalipse tem muitas interpretações com várias correntes teológicas. E o nosso autor vai se colocar nesse estudo como amilenista, que é uma visão que dentro do livro de Apocalipse entende que aquela questão de milênio, ou pós-milênio, ou pré-milênio, a questão do milênio não é o ponto central do livro de Apocalipse. Os amilenistas consideram que toda aquela colocação de tempo, de guerra, de 1000 anos, tudo aquilo está dentro de um contexto figurado, com uma simbologia em que o milênio ali não representa necessariamente uma passagem de 1000 anos, e sim toda uma simbologia para o tempo que devemos permanecer firmes na expectativa, na esperança, na certeza da volta de Cristo e todos os fatos que realmente vão preceder e vão acontecer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, é a nossa esperança. E o nosso autor também traz uma visão histórica do livro e não traz uma visão alarmista sobre o livro de Apocalipse, entendendo que muitas vezes uma visão alarmista, nós estamos vivendo uma pandemia, então é o apocalipse. Não é esse o objetivo do livro, não é alarmar, nos deixar o povo de Deus, não, Jesus está voltando, não. O objetivo não é esse, o objetivo é, Jesus vai voltar, Jesus vem, Jesus virá, Jesus vai trazer a nossa vitória. Esse é o objetivo. Essa é a revelação. Jesus virá para levar consigo a sua igreja, sofrida, perseguida,
zombada, mas a igreja vai ser vitoriosa em Cristo Jesus. E a igreja somos nós, não é isso? Então, vamos buscar aqui a ajuda dos nossos slides, não é? Que sempre estão nos auxiliando no preparo da nossa lição e também que possamos, com esses slides, auxiliar o nosso entendimento. E os nossos slides, como sempre temos abordado, eles são trazidos a nós pela revista, a editora, né, Compromisso, traz os nossos slides e também os nossos slides são trazidos a nós no site da Convenção Batista Brasileira. Então, está ali os nossos slides e também as nossas lições, primeira e segunda lição, também estão no site da Convenção Batista Brasileira. Mas a nossa revista, como dissemos, já está na Secretaria da CI. Passa para pegar a tua revista. É muito importante você acompanhar o estudo com o material em mãos. A Bíblia e a revista. Os nossos objetivos para amanhã de hoje é conhecer o propósito do livro de Apocalipse. Já falamos um pouco. E a sua relação com profecias do Antigo Testamento. Compreender que tanto nas profecias do Antigo Testamento quanto na revelação do Apocalipse, a tese é que Deus controla a história, Deus controla o mundo, Deus controla a minha vida, Deus controla a sua vida. Os fatos narrados em Apocalipse são revelações para nós, mas são já projetos do nosso Deus. E como objetivo específico, nós precisamos, sempre que estudarmos a Bíblia, tentarmos fazer paralelos verdadeiros, logicamente, entre toda a mensagem bíblica, Velho e Novo Testamento. E na manhã de hoje nós vamos perceber que existe, sim, um entrelaçar entre profecias escatológicas do Velho Testamento com a profecia do livro de Apocalipse. E vamos partilhar com aqueles que estamos estudando esta lição sobre a certeza que nós temos que a soberania de Deus é presente em nossa vida. E também vamos expressar a esperança que temos nesse Deus soberano que dirige a história, dirige a nossa vida e prepara a vitória para a Igreja de Cristo no dia da volta do Senhor. Assim, queridas, vamos ao nosso texto áureo. Um texto muito conhecido. Jesus se declarando, eu sou. Mais uma vez o nosso Deus, agora na pessoa de Jesus Cristo, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu creio nisso. Você crê também? Que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o eu sou. Desde os primórdios dos escritos sagrados até aqui no último livro da Bíblia, ele se declara, eu sou o princípio, o fim, todo poder emana de Deus, todo poder é do nosso Deus. A mensagem da profecia apocalíptica está também registrada no Antigo Testamento. Se nós formos lá no livro de Daniel, principalmente nos capítulos 7 a 12, nós vamos ver aquilo que está registrado ali, onde Daniel, um grande servo do nosso Senhor Deus, lá no cativeiro babilônico, escreve verdades espirituais que estariam trazendo profecias que estavam a acontecer ao povo de Deus nos próximos 70 anos daquele exílio, daquela escravidão babilônica, como também mensagens que aconteceriam nos finais do tempo. E aborda também, traz também a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, lógico, na forma do Cordeiro de Deus. E essa mensagem está sendo confirmada no livro de Apocalipse. Vamos abrir aí Daniel,
no capítulo 1. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2. Nós vamos falar de Apocalipse? Vamos. Mas vamos voltar lá no Velho Testamento, porque a Bíblia, ela, desde o princípio até o fim, ela é cristocêntrica. E ela fala da salvação em Cristo Jesus. Veja o que Daniel nos fala no capítulo 1, verso 1 e 2. No ano terceiro do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos, na mão de Nabucodonosor, o rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra do seu Deus, para a Babilônia, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui nós encontramos que Israel, pela sua desobediência, pelo seu caminhar de modo a desagradar a Deus, sofreu o castigo do cativeiro babilônico. Nós já conhecemos essa história. E esse castigo existiu, sim, Deus permitindo o rei da Babilônia, sendo aquele que ia sitiar, escravizar e, pior, profanar o próprio templo do Senhor Deus, mas tudo isso em consequência à desobediência. Não foi o rei da Babilônia que veio invadir Israel, foi Deus que permitiu, porque ele controla a história, que isso acontecesse, porque ele já havia previsto isso, que se não houvesse arrependimento, aconteceria. E o que Daniel, que foi levado como sendo um dos príncipes de Judá para o cativeiro babilônico, foi viver, como nós sabemos, no palácio, conhecemos toda a história. Daniel continua escrevendo no seu livro a história do povo de Deus, relatando fatos que aconteceriam no decorrer da história, como já falamos, fatos que estão interligados à revelação de Deus no livro de Apocalipse. E as visões de Daniel escatológicas, ou seja, sobre os fins dos tempos, o juízo de Deus, estão mais destacadas nos capítulos 7 e 12 do seu livro. No capítulo 7, Daniel reforça que as coisas que acontecem com o povo de Deus, no mundo de modo geral, não são aleatórias. Há um Deus que domina os acontecimentos. Muitas vezes, diante de tanta tragédia, muitos se voltam para os céus e perguntam: onde está Deus? Deus está no controle, mas Deus controla na medida da sua vontade e daquilo que ele também propôs ao ser humano. O governo celestial de Deus, ele não é governo, como diz o texto no capítulo 8, de carneiros e bodes, ou seja, de infiéis, mas é o governo do Cordeiro de Deus. Aqui Daniel fazendo uma menção ao nosso Senhor. Vemos então Daniel, que teve muitas vezes a sua fé provada, tendo no capítulo 9 a confirmação, a reconfirmação da sua fé. Daniel continuava firme na sua fé, desde aquele jovem que se colocou fiel aos princípios lá no palácio do rei Nabucodonosor, quanto agora no final da sua trajetória fiel. Estava no cativeiro babilônico, ele acreditava que aquele cativeiro, como realmente aconteceu, duraria por 70 anos. Mas para isso o povo deveria se voltar para Deus. E Daniel orava por isso. Lembra que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta, virada para a direção de Jerusalém, clamando a Deus pelo seu povo? E Daniel, no capítulo 10, ressalta que Deus, ele era o seu Senhor, ele era amado de Deus, mas assim como o povo de Deus, Daniel, mesmo sendo fiel, passou por sofrimentos. E esses sofrimentos alcançaram Daniel como consequência do pecado do seu povo. É uma contingência.
E nós vivemos hoje tempos de dificuldades, tragédias, perdas. Mas eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Porque apesar de sermos filhos de Deus, amados de Deus, estamos sujeitos às circunstâncias deste mundo, mas lembrando que a nossa esperança está na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ali está a nossa vitória. E Deus, ele sempre interfere na história, conduzindo a história para essa grande esperança que está no meu coração. Mas lá também, capítulo 11 do livro de Daniel, acontecerá o juízo de Deus, onde vai realmente mostrar a justiça de Deus. Deus que é amor, mas que também é justo. E vai, diante daqueles que não o obedecem, mostrar a sua justiça. Aqueles que estão afastados de Deus vão sofrer o juízo de Deus. E esse juízo, lá no último dia, ele será definitivo. E vamos ver isso no estudo do livro do Apocalipse. Então, minhas irmãs, qual é a relação entre as visões de Daniel, lá no Velho Testamento, e o livro de Apocalipse, que é uma visão também de um servo do Senhor que já já nós vamos revelar. Daniel, ele fala que Deus mantém o controle da história e manterá até o juízo final o controle sobre a história. Isso nós vemos em Apocalipse também confirmado nos versos 2 e 3. No verso 2, a revelação dada ao servo do Senhor, do livro de Apocalipse, fala sobre coisas que, diz o texto, que vai acontecer em breve. E fala sobre coisas que tudo que tem sido visto. Então, o livro de Apocalipse é um livro que mostra que o Senhor Jesus, que é aquele que revela essa visão a João, ele traz uma revelação de tudo que vai acontecer e de tudo que tem sido já visto na história do povo de Deus. Há um controle, Deus sabe do futuro, Deus controla o presente e Deus escreveu o passado. E Deus requer, como também pediu ao seu povo, exigiu do seu povo, lá na época de Daniel, fidelidade, Deus requer da sua igreja, no tempo em que Apocalipse estava sendo escrito, Deus estava requerendo da igreja de Cristo, que estava no início da sua trajetória, fidelidade. E requer de nós hoje fidelidade. Então, no livro de Apocalipse, no verso 3, há uma mensagem linda que diz que aquele que lê, que ouve e guarda a palavra da profecia do livro de Apocalipse será bem-aventurado. Será feliz, mesmo em meio às dificuldades, aos infortúnios, às perseguições. O povo de Deus que guarda a sua palavra, que segue, que faz acontecer, que pratica, é bem-aventurado. Então, essa é a ligação daquilo que se escreveu no Velho Testamento sobre mensagens escatológicas, ou seja, dos finais dos tempos, e aquilo que está descrito, e nós vamos estudar profundamente no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele foi escrito por João, já antecipei, e a data? Cerca de anos 90 a 96 depois de Cristo. Ou seja, dentro do período da morte de Cristo, Cristo morreu com 33 anos, certo? Então, se nós contarmos que a Igreja de Cristo, como grupo, surgiu após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, nós vamos tirar desses 90 anos já em torno de 33 anos. Então, dentro da história da Igreja de Cristo, lá no início da era cristã, 60 e poucos anos depois da morte de Cristo, nós vamos encontrar João, o apóstolo, o último dos apóstolos vivos,
na ilha de Patmos, em exílio, por conta da perseguição que já existia contra o povo cristão, principalmente a perseguição que era originada de Roma, e nós vamos encontrar João recebendo de Jesus Cristo a revelação, que tem como remetente o próprio Senhor Jesus Cristo, diz o texto lá no primeiro versículo do livro de Apocalipse, ele próprio deu a visão a João, e vamos ter como destinatários desta revelação as 7, guarda esse número, 7, vamos ver esse número repetido várias vezes na mensagem do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor, que são essas igrejas que as irmãs estão vendo no mapa. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas o livro de Apocalipse, escrito na época por João, na época em que a igreja de Cristo já sofria grande perseguição, foi só para essas igrejas? Lembra do número 7? O número 7, na simbologia hebraica, significa perfeição. Lembra do 70 vezes 7, quando perguntaram a Jesus quantas vezes temos que perdoar? E Jesus disse 70 vezes 7, ou seja, de modo infinito. Então, o número 7, que indica perfeição, demonstra que o livro de Apocalipse foi destinado às 7 igrejas da Ásia Menor, mas também alcançou toda a comunidade cristã da época e nos alcança hoje com uma mensagem verdadeira, efervescente e cheia de esperança para nós, a Igreja de Cristo. O contexto histórico em que o livro de Apocalipse foi escrito, eu já antecipei. Os imperadores romanos, primeiro Nero e depois Domiciano, de forma inclemente, iniciaram uma perseguição aos cristãos. Tem um episódio que Nero até incendiou Roma para acusar os cristãos, e esse é um episódio verdadeiro. A partir da perseguição de Nero e do imperador Domiciano, os cristãos foram queimados vivos, foram jogados em arenas para serem mortos por leões, por gladiadores, foram decapitados, enfim, toda a sorte de perseguição, presos. E foi nesse contexto que a maioria dos apóstolos vieram a morrer, praticamente menos João, de maneira como mártires, não é? Presos, decapitados, crucificados, degolados. E, no caso de Paulo e Pedro, eles morreram nessa época, neste final dos anos 90 da era cristã, ou seja, 60 anos após a morte e crucificação do nosso Jesus e a sua ressurreição. E o que acontece? O Império Romano, que dominava todo o mundo civilizado da época, ele tinha no seu centro o imperador romano. E as cidades onde haviam igrejas que foram fundadas por Paulo, por Pedro, por outros pais da igreja, essas cidades estavam sofrendo essa perseguição também. A perseguição vinha de Roma e alcançava as suas cidades dominadas. E as igrejas, elas se sentiam ameaçadas, elas se sentiam acuadas, muitas enfraqueciam na fé, algumas se sujeitavam a desvios na sua própria doutrina. E a revelação do livro de Apocalipse, nesse contexto, vem para trazer à igreja ferramentas para vencer e prevalecer aquele tempo de perseguição. Lembrando da promessa, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja, fundada por ele, na verdade, que Pedro proferiu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta verdade, a igreja de Cristo foi fundada, e a porta do inferno não prevalece sobre a igreja de Cristo, não prevaleceu no passado e não vai prevalecer.
Mas isso não significa que os crentes em Cristo Jesus não sofram perseguições, dificuldades e precisam renovar a sua fé e manter-se firme, sem desvios, dentro da sua doutrina, que é a palavra do nosso Deus. Assim, queridos, em síntese, o livro de Apocalipse traz um encorajamento para as 7 igrejas da Ásia e também para todas as igrejas que foram alcançadas por essa mensagem, para que elas pudessem passar pelas perseguições com a sua força e esperança em Cristo Jesus renovadas. E a convicção era que a vinda do Senhor Jesus Cristo deveria servir de uma esperança tal que fortalecesse aqueles irmãos e nos fortalece hoje e tem feito com que a Igreja do Senhor Jesus Cristo prevaleça e permaneça, apesar de enfrentar dificuldades em todos os lugares deste mundo. Sejam dificuldades escancaradas, como na China, no Oriente Médio, na Coreia do Norte, nos países africanos que têm dominação muçulmana, como também nas grandes cidades do nosso continente americano, europeu, onde a palavra do Senhor está sendo rechaçada, jogada na lata do lixo, como algo preconceituoso, retrógrado, antigo. Mas a nossa fé está no versículo 5 do livro de Apocalipse, capítulo 1, que diz: aquele que nos amou, que é Jesus Cristo, aquele que nos amou, trouxe a João a revelação desse livro para fortalecer a fé dos irmãos daquela igreja, daquele tempo que sofria perseguições, como também a nossa fé. A certeza do regresso de Cristo era importante para que permanecessem firmes na sua fé. E o próprio Jesus revela a João: eis que vem com as nuvens. A figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que o anjo, quando Jesus ascendeu aos céus e foi assunto aos céus, e o anjo disse: aquele que viste subir, verás descer. Os irmãos ali, acompanhados dos apóstolos, não entenderam que essa mensagem era escatológica, ou seja, era para os fins dos tempos. Mas nesse tempo, 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos já conseguiam ensinar. E a revelação do livro de Apocalipse vem para ensinar as igrejas do início da era cristã, como a nossa igreja hoje, de que a certeza maior da vitória da igreja de Cristo é no regresso do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa, o Ômega. É a declaração do nosso Deus para nós, para nos fortalecer. Tudo, o início e o fim, está nas mãos do nosso Deus. Essa declaração revela a eternidade de Deus. A eternidade é um termo que se aplica somente a Deus, porque eternidade significa que não tem começo e não tem fim. E Deus é o começo e o fim de tudo. E o poder está em Deus. E as revelações desde o Velho Testamento. Quando lá Deus se revelou a Adão, depois disse a Moisés: quem és? E ele disse: eu sou. Depois nós vemos o próprio João, no seu primeiro capítulo do Evangelho, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E agora, no último capítulo, no último livro da nossa Bíblia, Deus vem se revelar a nós dizendo: eu sou. É o poder desse eu sou, aquele que é a razão da nossa existência. É nesse poder que nós devemos nos fortalecer e renovar dia a dia a nossa esperança de vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Os justos serão recompensados por Deus. Ele virá resgatar quem o esperou com fidelidade, quem aceitou a sua morte na cruz,
quem acreditou na sua ressurreição e por isso se alegra, mesmo em meio a sofrimentos, irmãs, que estamos vivendo perdas, dúvidas quanto ao nosso futuro, ameaças à nossa saúde, ameaças à nossa, às nossas, vamos dizer, aquilo que nós acreditamos, aos nossos ideais cristãos, estão sendo ameaçados com ideologias, com perseguições veladas em alguns lugares e com perseguições declaradas em outros lugares. Mas aquele que permanece justo, e a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, e fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esses serão recompensados por Deus, porque nós acreditamos que Ele virá resgatar aquele que o esperou assim. Eu e você estamos muito debilitados às vezes com esse momento de pandemia, mas não vamos dizer assim, é o apocalipse. Gente, o apocalipse é muito mais do que isso. O apocalipse não é o fim. O apocalipse é a revelação do começo. Do começo, quando vamos vislumbrar o céu. A vida eterna com Deus começa quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Mas vamos adentrar a glória celestial quando Jesus vir a este mundo de novo, trazendo os anjos a este mundo, para, sim, julgar. E na sentença, ele vai separar aqueles que, com fé, esperaram pela sua volta. Mas aos infiéis, o próprio Jesus disse, aquilo que já está reservado, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para os que se mantiverem firmes, justificados em Cristo Jesus, vão ser recompensados por Deus, porque vão ser resgatados na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para viver na glória, no lar celestial. Você crê nisso, irmão? Você acredita nisso? Você crê? Renova o seu ânimo, renova a sua fé. Faça agora um cântico de vitória para Deus. Senhor, eu acredito, eu creio, eu espero. E assim, irmãs, renove, fortaleça a sua fé. Não vamos perder a nossa maior esperança, que não está aqui neste mundo. Vivemos aqui, mas nossa esperança está na revelação feita no livro de Apocalipse, que é a vida eterna com Deus no céu. Eu vou conclamar as irmãs a um teste no final do nosso estudo, quando acabar o culto da manhã, que nós somos 100% EBD, lembra? Durante o período do EBD e do culto da manhã, nós não vamos postar nada que não seja concernente à escola bíblica dominical. Então, quando acabar o nosso estudo, vem imediatamente o culto dominical matinal. Quando acabar, lá para 10h30, 11 horas, eu quero que as irmãs que estão assistindo a nossa lição nesta manhã, escreva, só escreva, no nosso grupo da MCM. Você vai escrever, ele virá em breve para buscar a sua igreja. Escreva essa frase. Ele, em breve, virá para buscar a sua igreja. Com essa certeza escrita no nosso grupo da MCM, nós vamos encerrar o nosso domingo com a nossa fé renovada, revivificada em Cristo Jesus, e indo já direto para lá para a igreja, segunda-feira, pegar a sua revista, para que você possa estudar a próxima lição. Que Deus nos abençoe. Que Deus lhe abençoe. Beijo bem grande para todas vocês. Fiquem com Deus. Eu sou 100% EBD. E você? Também? Que Deus lhe abençoe.